Então vamos lá? Bom, eu fiz um estudo muito legal aqui, depois desses 4 anos que a gente toca aqui o canal, eu criei uma carteira lá atrás, né, que ela tinha ações, fundos imobiliários, etc. No comecinho do canal mesmo, pra gente fazer uma carteira de investimentos juntos. Essa carteira foi publicada aqui durante muito tempo, num programa chamado Na Reta. Você pode ver ele aqui e pode ver lá quanto que essa carteira rendeu. Se você quiser colocar em qualquer sistema, inclusive, você consegue simular e mostra ali a rentabilidade da carteira. Eu parei de divulgar a carteira publicamente porque eu vou divulgar o resultado dela no livro que eu tô escrevendo, então até o livro sair, a gente vai ficar sem ela aí, depois eu volto a colocar ela. Principalmente pra gente mostrar um estudo detalhado do que aconteceu ali. Mas eu decidi hoje, né, fazer um vídeo interessante. No Brasil, a gente tem uma categoria de investimentos chamado fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são ali como se fosse uma espécie de grupo de investidores que compram um prédio ou desenvolvem um prédio mesmo, né, constroem um prédio para receber os aluguéis dele ali. Pode ser tanto residencial, quanto comercial, quanto de logística, tem diversos tipos, esses são os que a gente chama de tijolo. A gente também tem fundos imobiliários do tipo de papel. Seriam ali os fundos de crédito. Eles emprestam dinheiro para empresas do setor imobiliário e recebem os juros dessa operação financeira. Essa é uma classe de investimentos que se desenvolve muito, principalmente no Brasil, porque a gente tem investidores muito conservadores, né? Nossos pais, avós, etc., são mais acostumados a receber um aluguel mensal, né? A aposentadoria antiga era essa, compra imóveis e recebe um aluguel mensal, do que a ficar se arriscando em mercado financeiro e em bolsa de valores, etc. E ainda, né, para acabar de complementar a popularidade desse tipo de ativo, que surgiu mais recentemente, mas conquistou aí o coração e o bolso dos brasileiros, ele ainda distribui 95% do lucro líquido, né? Então todos os meses cai um dinheirinho ali na conta dos investidores. Eu fiz uma carteira de FIs lá atrás, é claro que eu não investi o dinheiro todo de uma vez, fui investindo aos poucos para mostrar para vocês essa variação. Essa carteira, além de ter uma valorização aí de uns 100 mil reais mais ou menos, em 2 anos, porque lá atrás tinha pouquinho fundo imobiliário, depois ela foi tendo mais, ela ainda se mostrou como uma excelente carteira para atribuição de proventos. Para vocês terem uma ideia, no mês de maio eu recebi R$ 5.910 em proventos vindos desses fundos imobiliários. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar quais fundos imobiliários estão nessa carteira, quanto que eu gastei para adquirir cada um deles e quanto que eles estão pagando de proventos. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, esquece esse negócio. Considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Nessa carteira aqui eu não coloquei nenhum fundo espetacular, desconhecido, eu coloquei coisas muito básicas. Ela é uma carteira real, feita mesmo com aportes, né? Eu vou mostrar para vocês a posição disso aqui lá na nossa plataforma de investimento também, para vocês compreenderem isso. Então, olha que interessante, nessa planilha aqui eu coloquei as informações que a gente tem. Então aqui, eu adquiri, né, de KNRI 11, 1000 quantidades. Eu adquiri ao longo de vários meses, não comprei de uma vez só, né? Mas, se você pegar o meu preço médio, né, nesse fundo imobiliário aqui, foi de R$ 137,57. É claro que o KNRI hoje, ó, se você pega ele aqui e consulta, ele não tá mais por esse 137, né? Você teria ele por R$ 159 aqui, que é muito interessante. R$ 159 é o preço de aquisição dele hoje. Então, além da valorização que a gente teve nele aí, de pouco mais de 20 mil reais, a gente ainda tem aqui, o valor investido foi R$ 137.570 e a gente teve uma renda em maio de R$ 1.201. Bom, se você comprar um imóvel de 137 mil, dificilmente você teria aí essa rentabilidade de 1.200, né? Considerando a média brasileira, você teria uma rentabilidade aí com um imóvel de 137 mil, você teria aí uma rentabilidade em torno dos R$ 700. Isso se o imóvel tiver alugado bonitinho. Então é quase o dobro aqui que você está tendo de rentabilidade investindo em um fundo imobiliário. E detalhe, o KNRI é um fundo super clássico, né? E que normalmente é negociado com PVP acima do valor dos imóveis que estão na carteira dele. Raul, mas isso é um imóvel também? Sim, se você pega o KNRI aqui e abre o RI dele, né? Só para você entender, aqui no Kinea, eu vou abrir aqui, ó, KNRI 11, você consegue ver até os imóveis que ele tem ali. Quando você está comprando uma cota, então, de KNRI, você está comprando uma pequena participação em todos esses imóveis que tem na carteira desse fundo imobiliário ali. Só para você entender, né? Vamos pegar aqui quais são os nossos imóveis. Aqui, inclusive, tem a palavra do gestor, que é o gestor do fundo. Ele troca uma ideia aqui em março de 2024, tava trocando ideia com o pessoal. Olha só, então é o Bill Square em São Paulo, o Boulevard Corporate Tower, né? Que fica ali no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele mostra aqui, ó, o Centro de Distribuição de Cabreúva, o Centro de Distribuição Global de Jundiaí. Raul, todos esses imóveis, então, eu tô comprando uma pequena fatia deles por esse preço de R$ 159. Exatamente. E aí, eles alugam esse imóvel com o aluguel, eles te pagam. Então, não tem nada de diferente daquilo que você já faz. Se não tem nada de diferente, por que rende muito mais? É uma pergunta, talvez, que você vai se fazer. Porque, normalmente, os imóveis de ampla qualidade, né, e mais diversificados, eles são alugados em contratos de maior prazo e com reajuste certinho, com tudo direitinho, né? Muitas vezes, esses imóveis são construídos sob medida para uma empresa alugar. Não é a mesma coisa que você comprando um apartamentozinho e alugando ali. E, além disso, também,
também o preço que eles pagam nesses imóveis são mais baixos, tem diversas características por conta disso, e além disso, os fundos imobiliários também são isentos de imposto de renda, que acaba dando uma diferença muito grande para o investidor. Então aqui você tem todos os imóveis, edifício Atenas, edifício São Luís. Cada investimento que você for fazer no fundo imobiliário, você pode checar a carteira dele de imóveis, você pode checar se os endereços são bons, você pode checar se estão alugados ou não, a taxa de vacância, etc, que você consegue ver tudo isso. Eu não vou ficar aqui entrando no detalhe direitinho, porque eu já expliquei isso aqui em diversos vídeos. Raul, eu gostaria de saber se eu tô alugando meu imóvel por um valor certo. Amanhã vai sair um vídeo aqui que eu vou mostrar uma calculadora de como que você pode ali calcular se você está recebendo um valor justo pelo seu imóvel. E aí eu vou colher também os dados de imóveis de vocês e vou aprimorar essa calculadora aos poucos. Então, esse vídeo saiu no dia 28/5, o amanhã, você só escrever aí, calculadora de aluguel do meu imóvel, Investidor Sardinha, que vai aparecer esse vídeo aí pra você, se você tá vendo ele muito depois, né? Então, aqui você consegue ver essa carteira de imóveis. E aí, beleza, então ele me rendeu 1.200. Quando eu vou pro MCCI 11, já é outro fundo imobiliário, eu comprei 1.500 cotas dele, eu paguei R$ 96,57 por cota, eu investi então R$ 144.855. Se a gente for olhar o preço dele hoje, né, a gente também vai perceber aqui que ele tá R$ 91, então ele perdeu, né, valor aqui. O MCCI tá abaixo daquele valor que eu paguei lá atrás, só que mesmo assim ele foi me pagando ao longo dos meses, então ele continua positivo na minha carteira. E ele me rendeu, olha só, com um valor bem próximo do KNRI, ele me rendeu R$ 1.365,60. Uma rentabilidade também muito boa nesse mês aqui de maio, né? Então é muito importante você olhar, porque essa rentabilidade pode se modificar, normalmente ela é mais estável, mas é bom você checar direitinho no RI, se não teve algum fato extraordinário, porque eu só peguei aqui os dados certinho. Então olha, R$ 1.365 também com esses 144 mil. Eu também investi no BTLG11, eu tenho 1.314 cotas, que número horrível, né? Tem que comprar mais um pouquinho para ficar um valor mais redondo, deu uma agonia danada. E eu paguei R$ 101,92. Quando eu vou olhar o BTLG11 também, ele tá aqui agora cotado a R$ 100,52, né? Então aqui, ó, tá mais barato também, só que também tá dando uma boa remuneração. Então, R$ 133.922,88, ele me pagou aqui R$ 1.051,84. Lembrando que ele me paga isso aqui todos os meses, né? Então, se eu vou olhar, eu tive um desempenho bem melhor, né, do que somente a valorização das cotas. Ele manteve o seu preço ali, né, ao longo desses anos, e esse eu comprei mais recente, né? Eu não comprei lá atrás, eu comprei ele bem recentemente, acho que no meio do ano passado, alguma coisa assim. Tem no Na Reta, só ver lá que eu não tenho a data certinha aqui, mas aí você consegue ver que mesmo com isso, ele também tem me rendido muito legal, R$ 1.051,84. Ah, você não perde dinheiro se ele mudou de preço? Se você compra uma casa, né, e você tá alugando ela ali por R$ 1.500, e aí o vizinho vende a casa dele por 10% a menos do que a sua casa, você perdeu o dinheiro na casa? Não, você não vendeu, né? Sua casa continua lá. A mesma coisa com as cotas de fundos imobiliários. É só porque a cota de fundo imobiliário ela é mais líquida, então você tem a sensação de perda ou de ganho com mais frequência. Quando você pega lá no KNRI, aí você fala, eu ganhei. Quando você pega aqui nesse, você fala, eu perdi, mas você não ganhou nem perdeu, porque você não vendeu, né? Só posso ganhar ou perder algo se eu vender. Se eu não negociei, eu não tenho como nem dizer que ganhei, nem que perdi. O HGLG11 aqui também tá na nossa carteira também, eu tenho 700 quantidades dele. E Raul, por que as cotas, né, dos fundos imobiliários, elas se reajustaram para baixo, elas tiveram uma queda nesse último período, fora do KNRI? Muito por conta do aumento da taxa de juros. É um ciclo normal. Quando a taxa de juros fica mais alta, a gente tem uma redução no preço das cotas de fundo imobiliário. E quando elas ficam mais baixas, a gente tem um aumento. Então agora com esse ciclo de corte na taxa de juros, com o Galípolo vindo aí para a economia, que é quem o Lula quer indicar para o Banco Central, a gente tem uma tendência, lembrando que não é um fato objetivo, de uma valorização nas cotas de fundo imobiliário. Então, HGLG11 eu paguei R$ 165,14 por cota. Se você checar aqui também, tá R$ 161, então você pode até comprar por um valor mais baixo do que eu comprei aqui, e você percebe que ele me pagou com essas 700 cotas, com R$115 mil investido, pagou R$ 905 também, uma rentabilidade muito boa, muito interessante, né? Todos bem próximos aí de 1% e alguns até ultrapassaram 1%. E aí você também vê aqui, o VISC11 eu comprei 746 cotas, paguei R$ 77.360, ou seja, um preço médio de R$ 103,60, hoje ele tá a R$ 121,59, então nesse caso ele tem uma valorização ampla. Por que ele teve essa valorização mais ampla? O VISC11 eu comprei lá na época da pandemia, no momento que estava em crise, ele é um fundo de shoppings, os shoppings estavam fechados, eu aproveitei esse momento para pegar essa cota ali. E olha que legal, né? Ele distribuiu R$ 746 aqui, um provento maravilhoso para um investimento de R$ 77 mil aqui, né? Que foi o valor que eu investi, e agora eu tenho bem mais do que isso aí, se eu considerar o valor atualizado, né? Mas não faz diferença, que é o que eu disse para vocês, eu não vendi, então não tive ganho. E aí eu tenho também o ALZR11, também tá na minha carteira, hoje em dia ele tá a R$ 109, na época eu comprei tava 112, também mais alto, R$ 45 mil eu paguei, tive uma renda aí de R$ 296. Também tive o BCFF11 aqui, porque o BCFF11, ele tá aqui, ele é diferente dos outros, porque ele é um fundo de fundos, né? Então aqui ele não necessariamente é um fundo de tijolo, e eu comprei pouquinho deles, pode ver que eu só tenho nele R$ 48 mil aqui, eu comprei pouquinho dele porque os fundos que são FOFs, né, você tem dupla taxação, então você investe nele, ele é uma carteira de fundo, aí você paga a gestão do fundo e ainda paga a gestão do outro fundo que você tá colocando, então você acaba tendo uma rentabilidade um pouquinho mais reduzida. Eu comprei porque eu não gosto desse preconceito com a classe de ativos, acho
acho que o BCFF é um bom fundo de fundos, eu não tenho um problema com fundos de fundos, eu não acho que eles sejam horríveis, tem muita gente que acha. Eu acho que simplesmente você tem um custo maior para ter uma gestão de carteira um pouco mais diversificada. Ele eu paguei a R$ 9,83, ele deve estar uns 8 e alguma coisa hoje em dia, então também teve uma desvalorização, mas na minha carteira ele tá pagando aí R$ 343,84 todos os meses de proventos, ele nunca pagou, deixou de pagar um reloginho, né? E aí tá com R$ 48 mil o valor investido e eu já tive um retorno nele considerando a renda. Quando a gente observa a soma da nossa carteira, no mês inteiro, então, eu recebi R$ 5.910,11, investindo R$ 703.924,62. Eu não investi a valor atual, então eu peguei o valor que eu investi lá atrás. Você vê que em alguns casos você pagaria até mais barato para ter a mesma renda que eu, em outros casos você pagaria bem mais caro. É assim que é uma carteira de fundos imobiliários. O interessante da carteira de fundos imobiliários é você prestar bastante atenção nessa renda. Por que eu não devo me preocupar tanto com o valor da cota dos fundos imobiliários? A cota do fundo imobiliário, ela é uma cesta, né? Ela é uma cesta ali de diversos ativos reais, ou seja, são pedaços de shopping, pedaço de um prédio, várias coisas ali que têm um valor real. Então você não precisa se preocupar, porque no longo prazo, os fundos imobiliários, eles tendem a acompanhar a inflação e até ultrapassar ela, tanto a renda deles quanto o preço dos imóveis. É óbvio que o mercado imobiliário, assim como qualquer mercado, às vezes ele fica mais aquecido, às vezes ele fica menos aquecido, e aí isso vai ter uma oscilação. Se você ficar se preocupando com isso e não com a renda, você corre risco de vender e fazer besteira. Para fundo de papel, funciona do mesmo jeito? Não exatamente, porque o fundo de papel ele pode oscilar e ele não tem ativos reais ali dentro. Você tem crédito. Se a empresa para a qual ele emprestou quebrou, por exemplo, pode ser que ele comece a ter um declínio e tenha dificuldade para receber esse valor. Inclusive, nessa carteira aqui, ó, é importante prestar atenção porque o MCCI 11 aí, por exemplo, ele é um fundo de papel, né? Ele tá aqui, mas ele é um fundo de papel e ele é o único dessa lista que é um fundo de papel. Eu não coloquei muitos aqui, removi. Tem até mais fundos de papel nessa carteira. Eu removi outros para vocês não misturarem os conceitos, tá? Então não classifica aqui o MCCI 11, ele tá rendendo mais, você viu que ele rende mais do que a média exatamente pelo risco dele ser maior. Eu não quis trazer aqui tantos fundos de papel para não deixar a carteira complicada, porque esse é um vídeo que serve tanto para pessoas mais avançadas quanto para iniciantes também, mas principalmente focado em iniciantes. Então, você tem aqui, ele gerou 0,84% de renda, né? Uma carteira de imóveis com esse mesmo valor, se a gente colocasse um imóvel de 700 mil, você alugaria ele em torno de uns 3.500, né? E a partir de 2, 3 imóveis, né? Se você tivesse mais imóveis ali, você poderia começar a pagar imposto de renda que não seria tão legal, além da gestão, além da possibilidade de você não conseguir alugar e etc. Então, você percebe que essa carteira de fundos imobiliários aqui, ela tá rendendo muito bem. 0,84% de renda, isento, completamente isento de imposto de renda. Eu tô ganhando R$ 5.910 por mês, mais ou menos, com 703 mil. É claro que você muitas vezes não vai ter esse dinheiro para começar aqui, investir 700 mil reais de uma vez. Mas você reparou que você não precisa. Pode ir lá e comprando as cotas aos poucos. Com o próprio valor da cota você vai recebendo dividendo, vai comprando mais cotas e aí você vai montando ali o seu pé de meia. Até porque você também não consegue comprar um imóvel com R$ 137, né? Pelo menos uma cota de fundo imobiliário você consegue. Então isso aqui, quando a gente fala de investimento de fundo imobiliário, a gente está buscando exatamente uma carteira dessa que consiga gerar uma boa renda para você e que lá na frente possa te servir de aposentadoria ou que possa te servir para você viver de renda e não precisar mais trabalhar. Essa é uma das classes de ativos, a gente consegue fazer renda com CRAS, na renda fixa, a gente consegue fazer renda com LCI, LCA em imóveis ainda, e a gente consegue também, investir em empresas e receber distribuição de dividendos ali, etc. Se você quiser ajuda além desse ponto aqui, gostei, achei bacana, deu para entender a lógica. Eu quero ajuda além desse ponto para eu formar a minha própria carteira, entender como é que eu faço essas escolhas. Você consegue me ajudar? Claro que eu consigo. AUVP.com.br, você vai lá, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, né? Você vai vir aqui e vai preencher para mim como é que tá a sua vida financeira. É importante eu entender antes quanto dinheiro você tem, eu entender antes o que você tá procurando, quais são os seus objetivos de vida, qual a sua idade, para quando que é isso. Então você vai terminar de preencher isso aqui e você vai conversar com alguém aqui do meu time. Essa pessoa vai entender melhor o que você tá procurando e vai te dizer, olha, a UVP serve para você, ela consegue te ajudar nisso que você está procurando, ou a gente não vai conseguir te ajudar, infelizmente, não é uma coisa que a gente consiga fazer por você. Quem sabe em outro momento você pode vir aqui. Se você for aprovado nesse formulário, você vai entrar para nossa escola e vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro. Raul, esse acesso é pago? É claro, quando você concluir o formulário, você vai poder pagar. Lembrando, você só vai pagar se você for aprovado no processo seletivo. Raul, foi aprovado, paguei, concluí as aulas e não funcionou para mim. Não era exatamente aquilo que eu estava procurando. O que eu faço agora? Se for esse o caso, né, se a UVP não servir para você, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Você vai assistir as aulas todas, fez tudo, fala, cara, não funcionou, eu vou querer o meu dinheiro de volta. É só você solicitar o seu dinheiro de volta que a gente devolve, não tem problema nenhum, tá? Não é obrigatório a funcionar para todo mundo. E você pode ver que a gente tem um registro aqui, ó, a única verdade possível, lá no Reclame Aqui, verificado, ou seja, a nossa empresa mesmo, com 37 mil visualizações aqui, há mais de 3 anos que a gente está registrado aqui, e a gente não tem ninguém dizendo, olha, é mentira esse compromisso dele, o Raul não cumpre com aquilo que promete. Você pode, inclusive, pesquisar qualquer outra empresa que você conheça aqui, que você vai encontrar diversas
das reclamações. Por quê? Porque esse site você não consegue trocar o que está escrito aqui. Então, se eu fosse desonesto, aqui claramente estaria escrito, olha, ele me deu golpe. Inclusive, se você pesquisar por empresas que você sabe que deram golpe, você vai perceber que elas estão aqui repletas de reclamação. Então, você sabe que a gente tem um compromisso aqui com vocês. A gente está há mais de 4 anos com a escola e esse compromisso nunca foi descumprido aqui com ninguém. Eu vou ver se nos últimos vídeos vocês não deixaram alguma pergunta que eu possa responder aqui para ajudar vocês. O Jefferson Cunha há uma hora falou, pergunta, a UVP Capital pretende ser um family office? Se sim, vocês vão criar um relatório assim também pra gente? Bom, a UVP Capital já tem clientes de family office, né? A gente é especialista em gestão de grandes fortunas. Pra quem não sabe, a UVP Capital é outra empresa, né? A UVP Escola é uma. A UVP Capital é um lugar para clientes maiores. A gente tem uma parceria com o BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. E aqui você pode ir lá e falar com um especialista. Aqui você tem os níveis e quanto dinheiro você precisa ter para poder ter acesso a isso, né? E lá a gente faz essa gestão de grandes fortunas. Mas a gente não gera esse tipo de relatório dos nossos clientes. A gente tem clientes muito mais discretos aí, né? E a gente tem um número de clientes bem menor que o UBS. O UBS tem ali, sei lá quantas famílias. A gente tem aqui, a gente atende, né, no nosso Family Office, menos de 15 famílias com muito dinheiro. Então seria uma exposição, porque a gente ia dar as informações dos nossos clientes aqui. A gente não faz isso de maneira nenhuma. É extremamente discreto, principalmente por a gente atender vários clientes do agronegócio e de outras áreas que não têm grandes interesses nessa exposição, tá bom? Mas sim, a gente já tem um Family Office. O Mundo do Vini. Perguntinha, Raul. Em um vídeo anterior, você respondeu a questão sobre a estratégia de opções ser furada. Consegue explicar um pouco melhor sobre essa questão para entendermos? Tipo, é furada para nós que não sabemos o que estamos fazendo ou é furada geral até para profissionais? Opções só não é furada para quem utiliza elas como um hedge. O que é isso? Eu tenho aqui que trabalhar com dólar, eu faço exportação. Eu vou ali e eu utilizo uma opção de dólar. Caso o dólar bata tal valor, eu tenho uma opção de compra do dólar mais barato para não afetar a minha empresa. Então, como hedge, que é proteção, faz muito sentido. Várias empresas utilizam isso. Posso fazer no contrato de milho, de soja, diversas coisas. Isso é o modelo ideal. Para a especulação, essa história sua de dividendo sintético, que é essas coisas que você está perguntando, não faz sentido nenhum. Essa questão que foi feita foi, antigamente as corretoras cobravam corretagem, emolumentos, o quê? Com a pressão, né, foi crescendo as corretoras, foi tendo cada vez mais competição, elas começaram a perder rentabilidade. Daí elas começaram a pegar insumos de mercado e oferecer para o investidor. Falar, olha, você faz uma proteção da sua carteira. Para que eu quero uma proteção da minha carteira? Se cair, eu vou comprar mais a preços mais baratos, né? Um investidor comum não precisa disso. Então você está na formação de patrimônio, você não vai vender agora, não tem sentido. Só que ela convence as pessoas com medo da oscilação, convence as pessoas a fazerem esse tipo de seguro que não serve para absolutamente nada. Outra coisa, essa história de você pegar ali e comprar um ativo que você já ia comprar, você compra a opção dele, se der certo você exerce, se não você vende. Isso é especulação. Você tá ali considerando, somando todas as vezes que você ganha dinheiro com as opções e você não soma nenhuma das vezes que você perdeu ou deixou a opção expirar. Então ali você teria tido um preço médio diferente nas ações. Como o mercado sobe na maior parte dos dias, se você pegar qualquer estudo vai ver isso, pega o Jeremy Siegel aí, desde 1800, vai ver que o mercado sobe na maior parte dos dias, você está fora do mercado ou não posicionado na maior parte dos dias onde ele estaria subindo. Então, quem te vende isso sabe que não é verdade. E a única questão é que é um jeito de ganhar dinheiro desses clientes que lá atrás deixaram de render. Então é isso, beijo pra vocês, até amanhã.